Antes de adotar o meu primeiro gato, o Gris, eu tinha muitas barreiras. Não estava pronta para relacionamentos profundos. Foi ele que me ensinou esse tipo de amor, que cuida, flexibiliza, entrega e abre mão de tudo quando é preciso. Para quem não tem gatos, pode parecer um papo um pouco bobo, mas hoje eu tenho certeza de que um gato pode transformar a vida de uma pessoa. Acredito que tudo o que acontece vem para nos ensinar, por mais difícil que seja. E se não fosse a partida do Gris, eu não estaria gravando esse podcast. Ele segue no meu coração, me inspirando e me guiando. E depois de tantos anos nessa busca incessante pelo universo felino e dos inúmeros caminhos que tentei para ver os meus gatos felizes, inclusive algumas tentativas frustradas, me vem o questionamento. Afinal, o que os gatos realmente precisam para serem felizes? Eu sou Estefânia Fernandes e esse é o podcast A Louca dos Gatos. Durante essa temporada, eu contei a minha história com Gris, Poá e Zuli. Se você começou a ouvir o podcast agora, te recomendo voltar e ouvir os outros episódios para saber de tudo desde o início. Episódio 6. O que os gatos precisam para serem felizes? Hoje, eu vivo com Poá, que completou 10 anos. E estou observando o que muda com a idade. Também lidando com as questões de saúde que aparecem com o tempo. Temos uma rotina tranquila. A casa é toda dela, sem nenhuma restrição. Ela ama tomar sol de barriguinha para cima na varanda e sempre me chama para ficar perto. A Zuli vive com o Edu, meu marido. Já está com 3 anos e segue autêntica. Curiosa e fazendo peripécias com ele e meus enteados, Arthur e Rosa. A Zuli se sente a dona da casa, a supervisora geral de toda a movimentação. Tá sempre na janela, de olho no que está acontecendo do lado de fora. E o Gris continua comigo na frequência do amor. E me inspirou na construção desse projeto. Quero aprender mais sobre a nossa relação com os gatos, para que eles sejam honrados e para que a gente evolua a partir deste encontro. Eu vejo muitos animais como parceiros de jornada, sabe? Essa é a voz da Larissa Rios, terapeuta multiespécies, que trabalha com comunicação intuitiva e terapias integrativas. Parceiros de jornada evolutiva, seres espirituais assim como nós, que vêm para esse mundo, né, com um propósito, com uma missão própria dentro da caminhada deles. Mas nós evoluímos a partir das nossas relações. Então, quando um animal cruza a nossa vida, vem fazer parte da nossa família, ele é mais um parceiro nessa jornada. Ele é alguém, se a gente pode dizer assim, que nos traz muitas oportunidades de cura, de aprendizado, e que, desde que a gente consiga fazer isso, cada um estando no seu lugar, é uma parceria linda, é uma parceria extremamente rica, né, para a gente vivenciar. Perfeito. A gente está aqui para aprender, né? Tem que ter essa autocompaixão também, porque a gente está fazendo o nosso melhor e a gente aprende mesmo ao longo do caminho. É vivendo, a gente erra, né? E tudo bem. E que é algo que eles nos ensinam também. Eles nunca apontam o dedo e acusam e falam, você me causou isso, você aqui. Não. Eles vêm de um lugar de olhe para você, olhe com amor, vamos juntos, vamos curar isso. Então,
essa compaixão também é um aprendizado que eles trazem para nós, autocuidado, né? Então, eu cuido tanto do meu animal e o que que eu sou capaz de fazer por mim também? São coisas que eles trazem no nosso dia a dia. Então, se observa o quanto você se dedica, o quanto você cuida, o quanto você é capaz de fazer por ele e você consegue fazer o mesmo por si mesma. A adaptação entre os gatos foi muito desafiante. No entanto, tudo o que vivi fazia parte da minha jornada de autoconhecimento e transformação. A adaptação felina pode ser difícil ou demorada, mas isso não quer dizer que não vale a pena arriscar. E esse preconceito. As pessoas às vezes nem têm gato, falam, não gosto de gato. Por que não gosta de gato? Né? Essa é a voz da Isabela Martins, médica veterinária que vocês ouviram lá no episódio 3. Foi Isabela que me acompanhou no início da adaptação entre os meus 3 gatos. Né? Vamos ficar aberto a entender as espécies todas? Porque todas são tão lindas, né? A gente vai no zoológico, adora todas. Mas os gatos não. Os gatos são traiçoeiros, os gatos são isso, são aquilo. E o gato, eu sinto que ele olha para a pessoa e ele consegue ver esse sutil, esse interior, né, o que está escondido. Então, às vezes a pessoa que tem muito a esconder se sente desconfortável com isso, né? Uhum. Então... E também tem muito desconforto de não saber amar um ser que é livre. Amar um gato é lidar com um ser que é livre. Isabela, mesmo sendo especializada em comportamento felino, também enfrentou dificuldades numa adaptação entre gatos. Isabela tem 2 gatos. O Filipe, que tem 3 anos, lindo, maravilhoso. Eu brinco que ele é o meu heterotop, né? Ele é todo claro, com os olhos azuis, cheio de sardinha no nariz. Ele é a coisa mais deliciosa do mundo. E eu tenho a Kira, ela é uma mesclada de cinza com marrom, coisa mais linda do mundo também, doce. Ela é muito doce. E ele é todo espivitadinho. E ele tem... Quando o Filipe foi adotado, a Kira ainda não estava lá. Isabela tinha apenas a gata Luna, que já era idosa. Tinha 15 anos. Luna sentia dor e lidava com problemas renais. Então, assim, a adaptação dos dois não teve adaptação, porque ele tinha uma força de brincadeira e queria interagir igual a Zuli. Super, né, na vontade de interagir, e acabava machucando ela, então teve conflitos aí, agressividade lúdica acontecendo, muito medo dela envolvido, e aí nesse momento eu vivi o caos, que é esse lugar onde a gente ficou a casa toda dividida, abre porta, fecha a porta, abre porta, separa gato, gato escapou, que a gente sabe que é muito estressante. Isso é tutora falando pra tutora, né? Sim. Pessoas que têm gato, a gente fala, nossa, fui tentar fazer uma coisa positiva, salvar um gatinho da rua, e agora eu tô nesse conflito interno, né, dentro de casa, e os dois sofrendo, porque o Filipe tinha uma energia muito alta, ele precisava da casa aberta para ele. Filipe precisava extravasar essa energia de filhote. E Luna, já idosa, ficava acuada e limitada. Depois da chegada dele, ela perdeu espaço na própria casa. Luna faleceu por causa de complicações da doença renal. A questão entre os dois era a grande energia que Filipe tinha, incompatível com uma gata idosa. Mesmo assim, Isabela percebeu mudanças no comportamento de Filipe depois que Luna partiu. Ele entrou num processo de luto. Eu falei, putz, se ele tá sofrendo pelo luto, talvez seja interessante eu pegar uma filhote que tenha uma energia compatível. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Ele ficou sozinho por um tempo. Eu esperei um pouco eu ficar bem, até para não ter uma transferência. Isabela trabalhava como clínica geral e sempre chegavam gatinhos de resgate para a adoção. Um dia, uma ninhada chamou a atenção dela. Mas olhando essa ninhada, eu pensei, tá, eu tenho um gato super enérgico em casa. Qual desses que é apocalíptico, que é o Odborogodó? É essa fêmea, a Kira, era a mais agitada que tinha. Porque se eu pegasse aquele outro macho que era super calmo, nossa, ele ia sofrer na mão do Filipe. Então tem isso também da gente escolher qual é o melhor perfil pro gato residente que já mora na nossa casa. Então Foi aí que Isabela adotou Kira e iniciou a adaptação entre eles exatamente como deve ser.
Mas, dessa vez, desde o primeiro dia, Filipe ficava na porta do quarto da Kira, que estava fechada, ronronando de alegria. Ele ficava assim obcecado naquela porta. Eu fazia treino de petisco na porta, ele comia todos os petiscos e estava ótimo, com o focinho grudado lá e ficava lá o dia inteiro. Filipe mostrava sinais positivos e Isabela testou acelerar a adaptação. Então assim, a gente acabou fazendo um passo a passo muito rápido, mas em 5 dias eles já estavam convivendo. Meu Quase Deus. que 100%, mas teve um lugar onde ele tinha uma ansiedade tão alta e uma adoração tão grande nela, que era uma filhotinha linda, e ele ficava assim, pegando ela pelo pescoço, inclusive, que é um comportamento de monta compulsiva, que vem de estresse, no caso dele, de ansiedade bem alta. Ele não sabe interagir muito com ela. De tão feliz que ele estava eufórico, disfórico, que a gente chama, né? A disforia, que é tipo assim, uma ansiedade que não é normal, tava patológico. Por isso ele tava machucando ela, pegando ela pelo pescoço, né? E aí eu comecei a, inclusive, toda hora separar e falava devagar, devagar. E aí eu ia fazendo esse treino com ele. Hoje é muito engraçado, porque ele sabe qual é essa palavra. E ele sabe quando a brincadeira tá demais, eu falo devagar. Ele dá 3 lambidinhas na cabeça dela. Ai, juro. É gente. demais. Aí eu falo, ele olha pra mim assim e dá 3 lambidinhas. Tipo, mãe, eu tô brincando. Ai, sabe? que graça. É a coisa mais fofa. Isabela conta que às vezes ainda separa um pouco os dois, porque Filipe é muito enérgico e acaba exagerando nas brincadeiras. Mas agora, Filipe e Kira vivem felizes juntos. Cada gato é um gato e cada encontro é único. Não dá para prever se eles vão se dar bem. Mas é fundamental pensar sempre no bem-estar deles. Porque é aquilo, a gente precisa tirar um pouco o nosso ego, por vezes, e pensar nos gatos. Será que eles queriam isso? Isabela, mesmo sendo veterinária, fala que sente que cometeu um erro ao unir um filhote cheio de energia com uma gata idosa, que só queria se aposentar. Eu não deveria ter pegado o Filipe nessa circunstância onde eu tinha uma gatinha convalescente, onde eu não pensei tanto nela, né? Colocando um filhote perto dela, onde ela só queria estar perto de mim. E até fico emocionada, porque eu também erro, eu também errei, a minha leitura não foi tão legal naquela época. E a gente precisa pensar sobre isso. E a gente é humano, né? A gente tá aprendendo ao longo do caminho, não tem jeito. E a gente fica se culpando, mas também não faz muito sentido, né? Porque a gente, naquele momento, a gente fez o nosso melhor, E podia né? ter dado tudo certo, Podia, não tem como a gente adivinhar, né? Então é só se arriscando mesmo, que a gente vai aprendendo ao longo do caminho e também não é a gente que tá no comando, tem algo maior aí, né? Que tá conduzindo tudo, eu acredito nisso. Então nada é aleatório, né? E tudo tá aí pra gente aprender. Se a gente for capaz de aprender, né, essa lição e seguir em frente com consciência, tá valendo a pena, né? Exato. E no caso de vocês, o que essa experiência toda teve na vida de vocês, né? Então não foi tão positivo quanto a gente gostaria. Sim. Mas gerou tanto aprendizagem e, né, aprendizados muito importantes, um respeito à espécie muito maior, um conhecimento muito grande e que hoje você tá aqui proporcionando para pessoas por uma experiência que teoricamente não foi das melhores, mas fazendo uma limonada, né? Exato. E você também. Mesmo com as melhores intenções, nós erramos. E é natural sentir culpa. A terapeuta multiespécies Larissa Rios explica que muitas vezes as questões dos animais são semelhantes às nossas, quase como um reflexo de nós mesmas. E antes que peguem o chicotinho e saiam se auto-punindo, e vem muito a culpa, né? É muito comum quando a gente traz essa consciência para as pessoas de que muitas vezes os desequilíbrios dos animais têm a ver com os nossos desequilíbrios. Eu acho que é importante deixar muito claro, eles não são vítimas, nem salvadores, então a gente não pode cobrar deles algo que eles não podem nos dar, mas eles também não são nossas vítimas. Todo encontro acontece por uma razão. Se esse animal veio para minha vida, é porque existe uma ressonância. Ele veio porque ele também tem questões semelhantes às minhas
E quando a gente fala da parceria, é isso, ele está me ajudando a olhar para mim, me curar e me conhecer, e eu também tenho algo que pode ajudá-lo. Então não se trata de vítimas e culpados, se trata de, a partir desse momento que eu tenho essa consciência, né, que eu viro essa chavinha, o que eu posso fazer para mudar e para auxiliar o meu animal. O que importa, no fundo, é o que aprendemos ao longo do caminho. A gente está aqui, num lugar de humildade, observando e descobrindo o que é melhor para essa espécie tão enigmática que entrou na nossa casa e na nossa família. Mas a gente precisa fazer um afastamento da ótica humana. Essa é a voz da Juliana Damasceno, bióloga, mestre e doutora em comportamento felino. Primeiro a gente precisa entender que aquele é um organismo, que é um ser maravilhoso que a gente quer cuidar, mas que a gente precisa entender que é uma espécie diferente e buscar compreender as necessidades daquela espécie, porque é muito inconsciente a nossa vontade de fazer o animal se adaptar à nossa realidade. Então, a gente interpreta os comportamentos sob a nossa ótica, e a gente também quer que ele se encaixe dentro daquela nossa realidade. Juliana diz que quando olhamos para os nossos gatos, temos que enxergar um pequeno tigre por conta das raízes comportamentais que trazem. É porque eles se adaptam muito bem ao nosso ambiente humano, mas eles têm todas as mesmas necessidades que um animal que estivesse fora do contexto humano, urbano, fora do convívio humano. O meu maior questionamento é: o que os gatos precisam para serem felizes dentro das nossas casas? Cada gato é uma pessoa. Do mesmo jeito que nós somos tão diferentes entre nós, né? Uns dos outros, os gatos também assim são. Então, a gente tem essa individualidade, a gente precisa respeitar e sempre avaliar as necessidades individuais, né? E como cada um reage a determinadas situações. A gente pode ter membros de uma mesma ninhada completamente diferentes. Mas, no geral, o gato precisa, para ser feliz, eu gosto de sempre citar os 5 pilares. Existem 5 pilares que foram instituídos, baseados nas 5 liberdades do bem-estar animal. Juliana explica que o primeiro pilar é ter um ambiente com refúgios para o gato, porque ele é predador, mas também pode ser presa para animais maiores. Por isso, ele precisa de opções de lugares para se esconder. Podem ser prateleiras que fiquem no alto, nichos, tocas. O importante é que ele possa se esconder e manter a visão do espaço. Assim, ele se sente protegido e seguro. O segundo pilar é ter um território com os recursos que ele precisa multiplicados e bem distribuídos. Então, o gato ele precisa de bebedouro, de comedouro, de caixa de areia, de arranhador e desses refúgios e lugares de descanso elevados ou no chão, em maneira multiplicada e dispersa pelo número de gatos. Então, o terceiro pilar, de acordo com a Juliana, é estimular os comportamentos que seriam da natureza dos gatos. Por exemplo, caçar. Mas como fazer isso num apartamento? Simulando caçadas com brinquedos, puxando barbantes como se fossem cobras, brincando com varinhas com penas, ratinhos de pelúcia, jogando bolinhas de papel. Tem que testar e ver o que desperta o interesse do seu gato. A gente precisa sim brincar com o nosso gato todo dia e todos os gatos brincam, mas cada um tem a sua preferência pela caça. E aí a gente também tem que descobrir ali essas individualidades. O quarto pilar fala sobre a nossa relação com os gatos. Nós, tutoras, devemos ter uma relação positiva, consistente e previsível com eles. Positivo para ambas as partes, porque às vezes positivo para nós é abraçar e agarrar o gato, e o gato tá lá apavorado com isso, querendo se ver livre dessa situação, então aí não conta, né? O quinto e último pilar é o respeito dos sentidos dos gatos, que são diferentes dos nossos, principalmente o olfativo. Os gatos têm o olfato muito sensível.
Então, evitar que nesse ambiente tenham odores muito fortes, produtos de limpeza muito fortes, evitar entrar com cheiro de outros animais, de cães, se os gatos não têm convívio com cães, ou se eles não têm contato com outros animais, né? Se a gente coloca realmente em prática essas 5 liberdades, a gente consegue atingir um bom objetivo de promover bem-estar para os gatos. E aí, falando dessa conexão, né, do ser humano com o gato, como se dá essa conexão, esse encontro e, assim, quais são os benefícios dessa relação para os dois lados? São relações únicas, são encontros que eu costumo dizer que quando a pessoa encontra o gato, a vida dela nunca mais vai ser a mesma depois daquele encontro, porque eles têm sim esse poder de transformar a nossa vida, né? E essa conexão, ela é muito benéfica para ambas as partes, porque o gato, ele ensina, se a gente estiver atento a observar, ele ensina muito a gente. Ele ensina sobre respeitar o limite, expressar suas vontades, né? O gato não faz nada forçado. Se você for um dia na minha casa e conhecer a Poá, por exemplo, você vai ver que ela age do jeitinho que ela quer. Muito provavelmente, ela não vai encostar em você, mas vai te observar de longe e do alto. Eu aprendo demais com a autenticidade da Poá. Então, assim, a gente pode, né, adquirir inúmeros aprendizados se a gente tiver os olhos para olhar o que eles nos ensinam. Fiz a mesma pergunta para a terapeuta multiespécies Larissa Rios. Do que o animal realmente precisa para ser feliz? Eles são simples, né? Eles não precisam de muito. A gente é que cria necessidades para eles, na verdade, né? Um animal, ele precisa, antes de qualquer coisa, poder exercer a sua essência e a sua natureza, que é algo muito sério e que a gente vem restringindo, porque a gente não está enxergando o animal verdadeiramente, a gente está projetando algo nele, né? A gente acaba querendo suprir ali coisas que não são necessárias e trazer, sei lá, consumos que muitas vezes estão castrando ali, privando ali a natureza dos nossos animais, para satisfazer muitas vezes um desejo nosso, na verdade. Eu percebo que nessa tentativa de oferecer o melhor para os gatos, às vezes a gente acaba exagerando e comprando coisas desnecessárias, como explica Juliana Damasceno. Eu acho que entra muito nisso essa lente humana que a gente olha para os nossos animais, da humanização no sentido da antropomorfização. O que seria isso? Quando a gente acha que os animais têm necessidades e características humanas. Então, por exemplo, o mercado pet cresce muito, cada vez mais. O Brasil está em 3º lugar, só perde para a China e para os Estados Unidos. Então, é um mercado em ascensão e esse mercado ele vai muito de encontro à necessidade que os humanos mostram. Então, nem sempre tem relação com o bem-estar. Então, a gente vê muitas coisas caminhando para uma direção que não faz bem para o animal. Nessa modernização que está acontecendo no mercado felino, encontramos babás eletrônicas, comedouros e caixas de areia automáticas. Mas esses produtos geram consumismo e nem sempre são a melhor escolha para o animal. A gente interpreta o comportamento e as necessidades com os nossos olhos, daquilo que a gente conhece. Então, é comum a gente errar. E tá tudo bem. Às vezes a pessoa tá ali lotada de boas intenções, de amor para aquele animal, ela só não tem informação, ela só não sabe. E aí que eu tô te dizendo, você vai lá na gôndola do pet shop e o marketing é muito bom. Você jura que você tá comprando um produto maravilhoso pro seu animal. E não tá. Então é só buscando informação. E é bem interessante que os gateiros, a maioria deles busca informação. Então quanto mais a pessoa vai se apaixonando pelo gato, mais ela quer saber sobre ele. Quanto mais a gente conhece eles, melhor a gente se comunica, melhor fica a nossa relação, mais bem-estar para todo mundo, né? Larissa Rios também fala sobre isso. Então, todas as vezes que eu quiser criar algo, suprir uma necessidade do meu animal, eu acho que a pergunta é: essa necessidade é dele ou vem de uma necessidade minha? A
A minha relação com os gatos mudou quando eu comecei a estudar mais sobre eles, fazendo cursos, lendo livros e sendo atendida por profissionais especializadas em felinos. Já aprendi muito, mas ainda tenho inseguranças. O importante é saber que essa conexão com o gato pode ser de constante aprendizado e transformação. Mas o que a gente tem que colocar em prática para poder fazer com que essa relação, essa troca, favoreça a nossa evolução? Porque falando fica bonito, né? Mas na prática, como que eu faço para que isso aconteça, para que isso seja uma realidade? Os animais, eles são espelhos, né? Eles são nossos espelhos. Então, de uma maneira bem amorosa, a gente pode dizer que eles são um poderoso recurso de autoconhecimento, porque eles convivem conosco de uma forma muito profunda e muito próxima, mais próxima do que muitos seres humanos. Então, na prática, no dia a dia, o que é que a gente pode fazer para tirar o maior proveito possível desse aprendizado e dessa parceria? Estarmos presentes e enxergarmos esses animais verdadeiramente como eles são, porque isso ajuda e faz com que a gente consiga se enxergar verdadeiramente como a gente é. Larissa explica que muitas vezes nós colocamos os animais na nossa vida para preencher um certo vazio que existe dentro de nós. Um vazio de um amor não correspondido ou de algum trauma emocional da infância. E aí a gente projeta isso nesse animalzinho que é um ser que, no nosso olhar, né, tá ali incondicionalmente para nos dar tudo. O que é nos dar tudo? Nos dá aquilo que nos falta. Então, sim, em um certo nível, essa relação, ela vem de um lugar de um vazio emocional, né, de um buraco emocional. E aí é que tá o grande insight, quando a gente começa a olhar pelo viés das terapias integrativas e da comunicação intuitiva que traz a voz do animal, que é: que lugar é esse que esse animal está ocupando? E como que eu posso fazer para trabalhar para eu continuar tendo uma relação verdadeira e amorosa com o meu animal, porque eu não excluo ele, só que ele do lugar dele de animal, sabe? Então eu acho que é bem complexo, mas ao mesmo tempo é muito simples. Desde que a gente baixe as guardas e se proponha verdadeiramente olhar para isso, mas olhar para a gente também, não só para eles. Quando a gente se junta nessa parceria e nessa relação, nós não nos tornamos um só. Então, somos seres diferentes, multi-espécies, né? Então, precisamos trazer esse olhar diferenciado mesmo para os animais. Nessa minha conexão com os gatos, sou atravessada por um enorme sentimento de amor. Conversei com a Juliana sobre isso. Eu acho que a palavra que me vem é amor mesmo, né? A gente conhece o amor e eles também. E acho que não tem nada maior que isso, né? Não, não tem, não tem. E é a coisa mais sublime da vida, né? É o que a gente tem que buscar em todos os nossos atos, em tudo que a gente faz, é esse sentimento de amor, né? E aí, quando a gente doa amor, a maioria das vezes a gente só recebe amor de volta, né? Sim, o amor que você dá é o amor que você recebe. E eles sentem amor também? Perguntei para Larissa Rios. Porque eu sinto muito amor quando eu tô, né, nessa relação. E eu sinto uma troca pulsando, assim, muito verdadeira. E às vezes eu fico pensando, será que eu tô viajando, né? Ou será que isso é real? Eles sentem, eles têm todas as emoções primárias, né? Os animais, eles não trazem algumas emoções que nós projetamos, tipo ciúme, essas coisas, não. Mas as emoções primárias, sim. Eles desenvolvem uma relação afetiva. Porque, afinal de contas, é isso. Quando tem equilíbrio, né, nessa relação, eles são alimentados, eles recebem carinho, eles se sentem protegidos por nós, cuidados. Então, existe uma relação afetiva, sim. Existe um amor.
Então, quando eu digo a gente assume aquilo que é nosso e deixa o animal com o que é dele, é isso. É fazer esse trabalho de autopercepção, autoavaliação, autoconhecimento e autorresponsabilidade. O que eu senti falta na minha vida, seja na minha infância, seja hoje, talvez não seja esse animal que vai me trazer. E aí, quando eu projeto isso nele e eu estou, de alguma forma, cobrando dele isso, ele não é capaz, porque ele é de outra espécie. Então, por mais que esse animal nos dê amor, né, como você pergunta, eles amam? Sim, eles amam, a gente se sente amada por eles, mas nunca vai ser um amor de uma mãe, de um pai, por exemplo. Um animal nunca vai satisfazer a nossa necessidade de ter uma realização profissional. É sobre amar os gatos, mas também entender e respeitar as necessidades deles enquanto uma espécie diferente da nossa. Conhecer mais sobre os nossos gatos pode ser um exercício de autoconhecimento. Eles têm uma sabedoria. Essa é a voz da Juliana Damasceno, bióloga e comportamentalista. A gente às vezes brinca, que a gata parece extraterrestre, que não é daqui desse planeta. Tem umas pessoas que falam, os gatos são seres superiores. Eles não acham que eles são superiores, têm certeza. Porque eles têm uma sabedoria. E aí, de alguma forma, às vezes, não tão consciente, a gente percebe isso. E aí a gente passa a respeitar aquele indivíduo, Não se colocar como superior a ele. A gente está aqui junto, temos características diferentes. Eles são superiores para outras coisas que nós não somos. Então, é se colocar como, às vezes, aprendiz deles também, Então, lógico que a gente é responsável por eles, mas, ao mesmo tempo, eles também precisam ser respeitados. E esse respeito vem de um lugar do mesmo respeito que você respeitaria alguém importante. Então, eles têm a sua individualidade também, E a sua sabedoria. Eu comecei esse projeto porque me perguntei: o que é loucura e o que é normal na nossa relação com os gatos? Fiz essa pergunta para todos os entrevistados dessa temporada. Concluo que a nossa relação com os gatos tem muitas nuances e complexidades. É difícil chegar a uma resposta simples. Mas, para mim, loucura não é amar demais ou ter cuidado excessivo. Considero loucura desrespeitar as verdadeiras necessidades do gato como espécie e jogar neles nossas idealizações, desejos e exigências. Ao longo da minha jornada como gateira, tive profissionais e amigas que pegaram na minha mão, me ensinaram e me acolheram. Mas sei que nem todos têm essa sorte. Com esse projeto, eu estendo a minha mão para outras gateiras, para que também encontrem acolhimento e informações. Nessa temporada, eu contei a minha história com os gatos. Agora imagina quantas histórias com gatos e possibilidades tem por aí, ao redor do Brasil e do mundo. A minha vontade é continuar investigando o universo felino, conhecendo e contando mais histórias de encontros entre nós e os gatos. Agradeço profundamente as pessoas que toparam participar desse podcast. E agradeço também a você que me acompanhou e ouviu os 6 episódios. Te convido para seguir o nosso Instagram, aloucadosgatos.oficial. Um espaço para refletir, questionar e se autoconhecer através da paixão felina. Foi um prazer contar essa história. E que venham outras. Até lá! Se você ficou com vontade de ouvir as entrevistas completas com as profissionais que participaram desse podcast, o conteúdo está disponível na Hotmart. Quando gravei as entrevistas, eu tive verdadeiras aulas. Então, eu decidi disponibilizar esse material exclusivo e valioso para você que quer se aprofundar no universo felino. O link para compra está na descrição do episódio, no nosso site aloucadosgatos.com.br e no Instagram,
aloucadosgatos.oficial.